Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiana e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo e vamos continuar falando sobre a tradição escrita, certo? Inicialmente nós iniciamos falando sobre tradição oral, já introduzimos a tradição escrita e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões da tradição escrita, ok, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos falar da tradição escrita partindo da mais importante invenção para a disseminação da escrita, que foi a criação da imprensa, certo? Foi uma das invenções mais importantes e que fez com que a escrita se popularizasse com maior rapidez, certo, pessoal? Então, a criação da prensa. A prensa foi criada por um homem, chamado Johannes Gutenberg, entre 1400 e 1468, certo? Nessa época, a gente estava vivendo o período do Renascimento, onde as artes e as ciências se desenvolviam muito rapidamente, certo? Estávamos saindo da Idade Média e entrando no Renascimento no século XV. Essa máquina, a impressora, ela causou uma verdadeira revolução na literatura, principalmente lá na Europa, e ficou conhecida como prensa. A máquina funcionava da seguinte maneira: se organizavam pequenas letras de metal, como carimbos, formando um texto de uma máquina, e esse texto era carimbado no papel. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar para explicar aqui a vocês. Aqui atrás, eu tenho um desenho da impressora de Gutenberg. Então, como é que funcionava? Nesse cantinho aqui, não sei se vai dar, se eu vou conseguir fazer isso. Nesse cantinho aqui, ó, essa parte aqui de cima da prensa, era colocada as letras, umas letrinhas bem pequenininhas de metal, era encaixada aqui, formando o texto, certo? O que é que ele queria imprimir. Quando ele encaixava tudo aqui, ele passava uma tinta nessas letrinhas e empurrava essa gaveta aqui. Essa gaveta ela era empurrada para cá e aí puxava essa alavanca. Quando ele puxava essa alavanca, automaticamente ele carimbava um papel que estava aqui nessa parte de cima, certo? E aí já estava pronta a impressão. Antes da invenção dessa impressora, tudo era escrito à mão, todos os livros eles eram escritos à mão, o que fazia com que demorasse muito para que os livros saíssem, certo? Imagine você escrever um livro todo manuscrito. Então, a leitura, os livros era coisa para gente rica, porque era caríssimo de ser produzido, era demorado, então não era para todo mundo, certo? Assim, fazendo essas cópias nessa máquina, foi possível fazer diversas páginas em mesmo dia, certo? Porque ele queria, por exemplo, você quer fazer 10 livros, na mesma página você já faz as 10 páginas para depois desmontar e poder montar a próxima página. Então, o processo se tornou cada vez mais rápido, certo? As máquinas de impressão passaram a ser usadas para reproduzir os livros sagrados. E aí vem a importância dessa máquina para a religião. Por exemplo, escrever uma Bíblia manualmente era bem mais complicado. Depois que surgiu essa máquina, então as Bíblias poderiam ser escritas de forma muito mais rápida e muito mais pessoas poderiam ter acesso a esse conhecimento religioso. Então, a importância da máquina de Gutenberg para a religião, para a disseminação do conhecimento escrito da religião, é muito grande, assim como para todo o conteúdo escrito cultural, mas para a religião foi fundamental, principalmente depois que Lutero popularizou, né, a Bíblia Sagrada. Lutero fez a primeira tradução, então essa máquina foi de grande importância para que todos tivessem acesso ao livro sagrado, certo? Isso no caso do cristianismo, tá, pessoal? Mais para frente a gente vai ver que algumas religiões ainda não mudaram isso. Algumas religiões, por exemplo, como o judaísmo, os judeus não usam a máquina para imprimir o livro sagrado, pelo menos o livro sagrado que fica dentro da sinagoga, certo? Se você chegar numa igreja cristã, você vai encontrar uma Bíblia Sagrada impressa.
na utilização dos rituais, como, por exemplo, na missa. Você vai encontrar a Bíblia normal, você pode comprar em casas especializadas onde vendem artigos religiosos. Mas, no judaísmo, se você entrar na sinagoga judaica, você não vai encontrar uma Torá feita impressa. A Torá utilizada nos rituais dentro das sinagogas ainda são feitas no modelo antigo, certo? No antigo modelo de como era ainda a Torá, feita em couro e manuscrita, certo? Então, a Torá não mudou. Que, inclusive, esse desenho aqui que vocês estão vendo aqui abaixo no exercício. Deixa eu ver. Pronto. Logo aqui abaixo, a gente vai ter um homem numa impressora, aqui, e aqui a gente vai ter um modelo de uma Torá, certo? A Torá ela é feita dessa forma, 2 rolos de couro, que você vai passando, girando, e aqui é tudo escrito em hebraico, certo, pessoal? Então, nós vamos para o exercício. Nesse exercício, apenas 6 questões que vocês devem consultar o material para poder resolver o exercício e também participarem da aula no Google Meet. Lá eu vou tirar mais dúvidas e vou comentar o exercício, certo? Não vou comentar o exercício dessa aula agora, porque o tempo aqui é mais curto, mas eu aguardo vocês no Google Meet. Em algum lugar aqui embaixo, eu vou deixar o link para vocês poderem entrar na sala e a gente poder falar sobre essas questões que nós levantamos agora nessa introdução de aula, tá, pessoal? Então, eu espero vocês lá na sala do Google Meet em instantes. Até já!